Olá, pessoal, boa noite. Eu sou Beatriz Burgos. Eu sou a Mariana Paza, muito Sejam bem-vindos. à Escola de Bem-Estar. Daqui para 2030 a gente consegue sincronizar A isso, gente sem consegue, pressa, amiga. sem pressa. Sem Ó, pressa. gente, a gente quer agradecer muito aí a interação de vocês, o pessoal que está se inscrevendo, curtindo, compartilhando. E aproveita, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se você não curtiu, se você não comentou, se você não ativou o lembrete, aproveita que está de graça, faz isso aí. É lindo, a gente agradece, fica muito feliz. Aí manda para os amigos também, né, amiga? Porque também é Exatamente. grátis. Também é grátis, olha que maravilha. Né? E lembrando que nós estamos também ali no Instagram como Escola de Bem-Estar. A gente está com um conteúdo muito bacana lá. Estamos aqui essa semana para apresentar o outro cômodo da casa. Não tem só o Instagram, tem o YouTube. Que onde será que a gente vai estar semana que vem? Fica ligado. Semana que vem, vamos ver. A gente vai divulgar aí no domingo. Exato, fica ligado no conteúdo aqui. Bom, essa semana a gente falou sobre um monte de coisa bacana, legal. Né, o pessoal deu um retorno muito bacana para a gente, engajou legal, falando que muita gente preocupada aí com o combustívelzinho do carro, né, para o esgotamento emocional, a galera animada com forças e virtudes, a psicologia positiva. E Foi hoje a muito gente vai legal, falar de um amiga. tema que Ah, doutora Mariana Panza, vamos lá, é gente. expert, doutora Mariana Panza vai dar uma aula para a gente hoje, que o tema da nossa live é o PIB e FIB. E aí, qual foi a brincadeira que a gente fez lá no Instagram, né? Que do PIB, para quem não lembra das aulas da escola normal, não lembro também, mas eu lembro disso, é o produto interno bruto de um país, de uma população. Isso é medido por poder aquisitivo, por dinheiro, por renda, por condições, enfim, que giram em torno de money, money, money. A economia, isso. Exatamente. E o FIB? E o FIB? Não, O que só é o FIB? vou trazer só uma questão em relação ao PIB, que ele já foi contestado, né, há muito tempo atrás por John Kennedy, e ele trouxe uma frase muito interessante, que ele fala que o PIB, ele não faz a mensuração das coisas que realmente importam. E aí eu vou explicar aí o FIB para a gente poder entender essa frase um pouco melhor. Mas só para a gente entender que no PIB entram todos os tipos de economia, né? Exatamente, ele faz uma avaliação econômica daquele país. Então, se a gente tem, por exemplo, uma área que foi desmatada para produzir carne, gado, fazer exportação, isso vai ser positivo para o PIB, mas isso não é positivo para o país de forma alguma. Então, por isso que o PIB ele está sendo contestado atualmente, né? Tem diversos estudos, amiga. Se você puder botar aquela imagenzinha para a gente amarelinha, só para eu poder explicar para o pessoal. Então, tem um professor do MIT que se chama Otto Scharmer, e ele está contestando, né, ele vem com algumas contestações em relação à nossa utilização do meio ambiente, como a sociedade, né, as discrepâncias sociais que existem no mundo, porque a gente tem pessoas que são bilionárias e existem pessoas que vivem com, sei lá, $2 por dia, né? Então, ele questiona muito isso, até que ponto isso é sustentável. E a gente também tem a questão, né, da gente estar vivendo aí, antes até mesmo da pandemia, e com a pandemia isso provavelmente vai ser agravado, que são pessoas vivendo em muita depressão, com ansiedade, burnout, e os índices de suicídio estão altíssimos. Pode tirar, amiga, por favor. Tá ok. Olá, eu sou Beatriz Burgos. Oi, olha só o meu áudio vazando. Então, assim, né, isso é um estudo que está sendo feito dentro do MIT. Então, assim, né, não é a Mariana que está falando, não, ela não é Paz e Amor, que é o mundo melhor. Eu quero, Ela eu estou quer. mas eu não estou só baseada nisso. Ele tem uma frase muito interessante que ele fala o seguinte: a crise do nosso tempo não é uma crise de um só líder, organização, país ou conflito. A crise do nosso tempo revela o fim de toda uma era. Então, assim, isso é muito forte. Por quê? A gente realmente
precisa, agora até mesmo com a pandemia, né, principalmente, a gente precisa dar uma parada e avaliar, assim, será que tudo que eu consumo é necessário? Será que eu preciso realmente ter, sei lá, 7 bolsas, 40 sapatos? Eu tô falando até por mim, né? Vamos falar, vou usar o meu exemplo. 40 sapatos, 7 bolsas, sei lá, 10 calças jeans, são coisas que realmente não fazem muito sentido. Então, é legal a gente poder dar uma reavaliada, pensar nisso, porque assim, se a gente continuar consumindo como a gente consome, a gente vai precisar de outros 3 planetas para dar conta. Então, assim, não tem outro planeta de reserva, a gente precisa cuidar desse. Mari, isso que você está falando é tão interessante, porque como o pessoal sabe, a gente já conversou, desde que começou a pandemia, eu vim para casa da minha mãe, né? Sim. E eu fui casada durante muito tempo, mas eu já estou morando sozinha, já estava morando sozinha há 1 ano e meio. E foi assim, quando eu vim para cá em março, foi uma coisa muito assim, tipo, não, 2 semanas e o mundo vai voltar ao normal e aí eu vou voltar para casa. E aí eu pensei, o que eu preciso para ficar 2 semanas na casa da minha mãe? E assim, meio também cansada, eu tinha acabado de chegar de São Paulo, onde eu te conheci, né, Mari? Tinha acabado de chegar do curso. No Eu meio pensei, do bom, furdunço. no meio do furdunço, eu falei, bom, eu preciso das minhas 3 gatas, do meu computador, um livro que eu estava lendo na época, tipo, eu lembro que eu trouxe, assim, tipo, um short para ficar em casa, uma roupa para ficar em casa, uma roupa para dormir e, tipo, uma calça jeans e uma blusa se eu tivesse que sair. Tipo assim, super, hiper, mega minimalista, né? E aí eu fiquei assim, tá, quando eu precisar, eu vou lá em casa e pego. Gente, a maioria das vezes que eu voltei na minha casa para pegar alguma coisa foi tipo algum livro, alguma coisa assim. E aí hoje, eu quando vou lá, eu falo, meu Deus do céu, quando eu voltar eu vou fazer uma limpa, porque eu não preciso de tudo isso. Olha só, eu tô aqui há 4 meses, óbvio, tá, gente? Não tô com a mesma roupa. Né? Mas assim, eu não precisava daquele tanto. Tipo assim, eu trouxe um tênis pra cá e tá ok, eu trouxe um chinelo, tá ok, eu não, entendeu? Tipo assim, você traz 2 calças e tá ok. Então, eu falei, meu Deus do Não céu, como a precisa ter gente tem 10 coisa. calças, gente, realmente, eu também, assim, eu já venho num processo, né, do minimalismo, em busca disso, de entender, já há bastante tempo, antes da pandemia, mas com a pandemia isso ficou muito mais nítido para mim, sabe? Tipo, não vai ter necessidade de ter tanta coisa assim, então realmente eu também estou nesse processo, assim, de reorganizar a mente, né, e reorganizar as coisas. Mas vamos lá voltar para o FIB, né? O que é essas 3 siglas, né? Esse pessoal muito doido está falando. Existe um país chamado Butão, eu não sei se vocês conhecem ou já ouviram falar. É um país pequenininho que fica entre a Índia e a China, lá na cordilheira lá do Himalaia. E ele é um país que hoje ele apresenta carbono negativo. Para você ver assim, as emissões de carbono lá são negativas e eles têm um senso de comunidade que é assim absurdo. Eu nunca fui no Butão, mas a gente, né, tem a professora Carla Furtado, ela já foi lá, estudou lá. Então a gente tem acesso a muitas informações sobre esse país. E aí sim, eles são realmente impressionantes nesse sentido. Então, eles desde muito tempo, lá em 2000, 99, 98, enfim, há um tempo atrás, eles já vinham com essa postura de se posicionar como um país assim, eu não me importo com a economia, claro, né? A gente quer que a população viva de uma maneira que seja sustentável, que as pessoas tenham o que comer, tenham onde estudar, não é isso assim, não me importa com a economia, vou todo mundo ser pobre, não é isso. Mas eles pensam assim, a gente precisa ter uma população, a população, né, tem que ter acesso ao que é importante, necessário, né, de forma saudável, e a gente não vai botar em risco esse equilíbrio, porque se você pensa em crescimento econômico, aí você pensa na questão da mais emissão de carbono, às vezes você vai botar lá os fazendeiros, o pessoal que produz a comida, né, internamente. Às vezes eles tipo ganham tão pouco para exportar que não vale a pena. Os caras vivem numa situação assim quase de miséria, então eles levam isso muito em consideração. E aí o rei do Butão, ele criou um sistema, né? O rei, junto com uma equipe lá no Butão, eles desenvolveram uma pesquisa que aí eles avaliam, né, amigo? O que é avaliado dentro dessa pesquisa, que é o FIB, né? Que dá o resultado dessa felicidade interna bruta.
ele leva em consideração o bem-estar psicológico da população, a saúde, a gestão do tempo, a vitalidade comunitária. O que é isso? É como as pessoas se relacionam, né? Até que ponto isso é saudável, isso tem que ser bom para todas as pessoas. Aí ele bota também educação, cultura, boas práticas de governança e padrão de vida. Então, eles levam tudo isso em consideração. Aí eles fazem uma pesquisa com a população, levantam os dados e, em cima dessa pesquisa, eles vão entender o que a população está precisando mais. A gente precisa atacar aqui a educação, precisa... Então, assim, isso é muito coordenado. Isso acabou chamando a atenção da ONU nos anos de... Acho que foi por volta de 2008. A ONU começou a olhar e falar assim, nossa... Isso é muito diferente. O que está acontecendo ali? Exatamente. O que está rolando ali naquele país que eles estão, né, carbono negativo, as pessoas vivem, são super bem, o bem-estar é super elevado, o que está acontecendo? Então, o Butão se dispôs, né, ele abriu as portas para cientistas, foi um grupo de 28 cientistas para estudar o Butão e entender o que era essa métrica, o que ela atingia exatamente. Beleza, e aí eles chegaram nessa questão do FIB, né? Esses cientistas, eles botaram assim, catalogaram tudo, especificaram tudo direitinho e apresentaram para a ONU, ó, é isso que eles fazem. E aí a ONU falou, nossa, genial, quero também. Só que como a ONU não impõe nada aos países, ela expôs e alguns países aderiram a essa questão. Assim, ainda não é oficial, mas, por exemplo, Austrália, Nova Zelândia, alguns países como a Finlândia, eles aderiram a essa questão de poder aplicar a pesquisa e entender ali o que a população precisa. Então, o FIB é basicamente isso, ele é uma pesquisa que ele é aplicada para entender, ele não mede a felicidade, apesar de ser felicidade interna bruta, só para a gente, né, deixar claro, a felicidade, ela é deliberação pessoal, né, amiga? Eu escolho ser feliz, e aí eu vou agir para que isso aconteça na minha vida. Mas o Estado, ele deve prover coisas, né, para que a gente consiga ter um bem-estar ali básico, assim, que a gente não passe fome, que a gente tenha acesso a uma educação, que chegue no hospital, tenha atendimento. Então, isso também ajuda a gente a ter tudo bem-estar. Tudo que já acontece no Brasil, né? Exato. Quase isso. Tudo. A gente está chegando lá. Agora, é interessante falar, né, Mari, porque, assim, a ONU, ela não pode impor, enfim, não existe esse parâmetro, mas, principalmente na pandemia, eu e a Mari, a gente faz parte de grupos de estudo, de facilitadores de felicidade, de facilitadores FIB, e já existe um movimento muito grande de um redesenho deste capitalismo, porque ele não é em absoluto sustentável. Sim. Se a gente continuar assim, e eu acho muito válido quando a ONU, os governos, de uma forma geral, conseguem entender a importância e desse momento e da transição que a gente está vivendo, que não é tudo dinheiro, né? Como se vocês viram aí no nosso canal, se não viu, vejam, né? Que lá no vídeo que a gente trouxe sobre forças, virtudes e psicologia positiva, a economia ela está passando por uma mudança, onde ela vai perdendo o valor monetário somente de dinheiro para uma política e uma economia de satisfação. Então, pode parecer confuso esse nome FIB, Felicidade Interna Bruta, porque daí a gente fica, realmente está medindo só a felicidade, mas não, é satisfação. Então, a satisfação que você tem de ser daquele lugar, satisfação que você tem de pertencer àquela comunidade. E os países ricos e os países desenvolvidos, que inclusive têm dinheiro e experimentaram grandes taxas de suicídio, grandes taxas de depressão, eram os maiores consumidores de ansiolíticos, de antidepressivos e etc, etc. Eles falam, gente, a gente tem dinheiro, então se é o dinheiro, né? Se, o nosso PIB é lindo. Pelo dinheiro, né, amiga? O nosso PIB é lindo, o que está errado? E aí, quando o botão abre, né, ali para todo mundo, que frase horrível, quando o botão abre, mas não tem problema, porque eu sou dessas, né? Quando eles realmente conseguem compartilhar ali, esses pesquisadores vêm e estudam essas métricas,
esses países, porque a gente que está no Brasil, às vezes a gente ainda tem essa negligência toda, a gente pensa assim, poxa, na hora que o país der este básico, né, que é a segurança, que é a saúde, que é a educação, todos os problemas acabam. E é interessante perceber que os países desenvolvidos, eles não têm estes problemas, mas eles tinham os problemas do suicídio, etc. Ou seja, não existia uma política de valorização da vida, não existia uma política de valorização do bem-estar. E eles começam a ver isso, não é uma métrica oficial, mas eu acredito que é um movimento que, assim, se você está aqui hoje ouvindo, anota essas palavrinhas aí no seu caderno, porque eu ainda acho que vocês vão ouvir muito falar sobre isso, pela transição que a gente está vivendo, a necessidade que a gente precisa de olhar para o bem-estar, e aí quem fala isso são os países que estão lá na frente, está dando muito certo, estão aplicando isso dentro das escolas, dentro dos governos, né, Mari? Eles não. Eles, movimento, né? Exatamente. E a gente aqui no Brasil também, né, amiga, com os facilitadores FIB, que já somos muitos, graças a Deus, a gente já tem também um movimento acontecendo dentro de algumas empresas, de instituições públicas e privadas, né? Então, realmente é um movimento que está acontecendo. E, gente, esqueci o que eu ia falar. Não tem problema, não. Eu acho legal, Mari, a gente falar. Eu acho interessante a gente falar quando a gente fala do FIB, do PIB, que não é para uma coisa negar a outra, sabe, gente? Mas lembra que a gente tem falado muito aqui sobre propósito? Então, assim, você quer ser só rico para ser rico? À custa de quê? À custa de uma floresta destruída, de você... Gente, a pandemia, ela veio, assim, se vocês estão acompanhando os relatórios, se vocês estão acompanhando os relatórios de emissão e etc., gente, Veneza, ninguém via os canais de Veneza, estão vendo os peixes, o ar nunca esteve tão puro, então, assim, poxa, a gente consegue, a gente não precisa destruir o meio ambiente para estar nele, a gente pode entrar num equilíbrio, né? Fala aí, Mari. Não, porque, amiga, a gente vê um movimento, né, que surge dentro do próprio MIT, né? O MIT fica lá nos Estados Unidos e as pessoas, né, não sei se todo mundo já ouviu falar, mas é um instituto de pesquisa super importante americano. E esse movimento de questionar o capitalismo surge lá de dentro. Isso é realmente, assim, muito impressionante, né? Porque lá do ladinho de Wall Street. Da maior economia do mundo, que tem realmente o maior PIB, desculpa, mas ele não tem o maior PIB. Eu vou falar daqui a pouco alguns números para a gente ter uma noção assim de como estão os países, né, nesse sentido. Mas por conta disso, porque a população lá sofre muito, né? Então ele realmente, assim, esse instituto se preocupa, né? Tipo, foi alarmante para eles o número de pessoas se suicidam, né? Suicídio, cometendo suicídio, pessoas com burnout, o número de afastamento das empresas está elevadíssimo. Então, assim, não adianta só pressionar, produzir, entrega. É importante que a empresa, né, e na verdade não só a empresa, o país, né, todos os países como um todo, tenham uma cultura de bem-estar, né, que seja importante. Não é só a economia que tem que estar saudável, né? Exatamente, que seja colocar a pessoa no centro, né, é o que até mesmo o Otto Scharmer, ele traz, né, ele traz que é menos ego, mais eco. Porque a gente precisa pensar no todo, ter esse senso, assim, de que do que eu faço, eu vou atingir você que está aí em Brasília, eu vou atingir o meu vizinho que está aqui, eu vou atingir o cara que mora lá na China. Então, assim, a gente está todo mundo junto mesmo, né? Diga-se de passagem, a China nos atingiu, mas sem ressentimento, tá, China? Sem ressentimento. E, assim, eu acho engraçado uma coisa também que a gente fala muito, que é normal, né? A gente fala, vou jogar fora. Me dá isso aqui que eu vou jogar fora. Me dá isso aqui que eu vou jogar fora. Mas vai jogar fora onde? Eu acho que é legal também ter só parar para pensar um pouquinho nisso. A gente não joga nada fora. A gente joga tudo dentro. E, assim, o que eu estou jogando dentro do meu mundo? Porque a gente, né, também, eu acho muito engraçada essa frase. O Murilo Gun, ele traz muito essa questão do meio ambiente, ele traz muitas coisas interessantes, relevantes sobre esse tema.
E aí, uma vez ele falou o seguinte: eu não entendo por que o pessoal fala de que temos que salvar a Terra, temos que salvar a Terra. O planeta não tá nem aí pra gente. E faz todo sentido, porque se a gente pensar, já passou dinossauro, já passou um monte de gente por aqui. E a Terra se reinventou, né? O planeta se reinventou, não é ele que precisa da gente, é a gente que precisa dele. Então é importante a gente pensar nisso, assim, é diferente a matemática da coisa, não é a Terra que precisa da gente. Exato, e eu acho tão interessante essa sua colocação, Mari, porque a gente vê que quando a gente não respeita a terra, não respeita certas coisas, a gente vê desgraças e tragédias como Mariana, como Brumadinho, como vários lugares onde não era para estar sido construído uma coisa, mas um mapeamento errado de solo, um desespero louco para se fazer, construir a qualquer custo, visando lucro, desmatando, e aí depois a gente vai colher isso. Aí quando chega um Brumadinho, Mariana, a gente fica, mas, cara, meu Deus, o que a gente está fazendo, sabe? Tipo, porque existem, e principalmente no Brasil, né? Porque a gente ainda é muito privilegiado de não ter maremoto, terremoto, furacão. Porque nos Estados Unidos, eles já têm, tipo assim, as casas têm aqueles bunkers, assim, né? Bunker, não sei qual é o nome que fala. Bunkers. Que são construções, assim, tipo, blindadas, que, tipo, deu ruim, você corre pra lá. Sim, entendeu? O Chile, né? O Chile aqui do lado. O Chile, pô, sofreu já vários terremotos. Exatamente. Né? E a gente é muito privilegiado e a gente ainda consegue fazer essas aquinhas que a gente faz e, né, tipo, tá aí judiando do meio ambiente. E aí é interessante, porque às vezes você está assistindo, a gente está pensando assim, nossa, elas vão vir com o papo eco e tal. Gente, é interessante. Não, mas achando que talvez a gente um papo eco meio, né, tipo, papo chato, mas é muito interessante porque você consegue fazer até uma pessoa que não tem o menor senso de ecologia compreender isso. Eu vou dar um exemplo aqui do Brasil, eu não sei quantos conhecem Maragogi. Maragogi é um paraíso. E Maragogi, na verdade, eu vou dar primeiro um exemplo do Caribe, que é mais fácil entender. O Caribe tem aquelas águas maravilhosas, cristalinas, quentinhas, cheias de peixinhos e corais. O que nós vamos fazer? Vamos explorar exaustivamente, sem nenhuma conscientização. O que eles fizeram? Acabaram com tudo. Acabaram com tudo e as pessoas começaram a não ir para lá. Isso impactou diretamente a economia do Caribe. Por quê? Porque não era mais aquilo. Você via a foto, quando você chegava lá já não era aquilo. Eles iam mergulhar com as pessoas, não tinha mais peixe, não tinha mais coral, não tinha mais nada. E aí, o que aconteceu? Um artista, se eu não me engano, ele é francês, ele foi estudar, fascinado pelo Caribe, entristecido com a situação dos corais terem sido destruídos, etc. e tal. Ele projetou várias e várias estátuas para deixar submersa. E aí é o maior museu submerso do mundo. Lindíssimo, maravilhoso. É o MOA, se eu não me engano. E neste museu, ele teve todo um estudo para ver que tipo de material ele conseguiria fazer as esculturas dele, que quando descesse ali para o fundo do mar, não iria gerar alguma agressão para aquele meio ambiente. E ele ainda ficou tão preocupado com isso que, em parceria com biólogos, o material que ele usou era altamente... eu não sei dizer a palavra, mas é como se atraísse os corais. Aí o que começou a acontecer? Os corais, eles começaram a se formar nas próprias estátuas. E ali virou um patrimônio tombado, virou um patrimônio protegido. Existe um mergulho hoje que você faz para ver as estátuas. É lindíssimo, é maravilhoso. E a mentalidade deles, quando você vai fazer esse mergulho, não toquem, não cheguem muito perto. Tomem cuidado com os pés de pato para você não bater num coral. Demoram não sei quantos anos para esse coral estar nesse tamanho de novo. Vida, né? Pô. E eu acho interessantíssimo, porque a natureza deu de graça. O homem foi lá e destruiu.
E ele próprio criou um problema, porque aquilo fomentava a economia, de repente não era mais aquilo. Então, houve uma estratégia que pegaram, fizeram esse museu submerso, enfim, é lindo. O que aconteceu aqui no Brasil? No Brasil a gente tem 2 grandes exemplos disso, que é Porto de Galinhas e Maragogi. Teve uma época que não existia nenhuma fiscalização nesses 2 lugares. E aí o que aconteceu? Eu ia lá, eu tirava uma foto, que era maravilhoso, que era lindo, mostrava para a Mari. Aí a Mari queria ir. Só que dependendo do dia que a Mari fosse, várias pessoas já tinham ido antes, e aí reviravam a água, pegavam peixinho, destruía coral. O que eles começaram a perceber? Que as piscinas naturais estavam ficando destruídas, não dava mais para vender aquele cartão postal. O que acontece hoje? Você sai, é muito engraçado, gente, porque tem os fiscais, eles explicam tudo para vocês, que você não pode nada, eles ficam com apito. Se você pensar errado, esse negócio toca. Eu depois que eu fui nesse passeio, eu ia dormir e escutava esse apito. Porque eu ia, aí às vezes você pensava assim, aí se eu der só uma pisadinha nesse coral, nem vai dar nada, porque eu quero ir pra piscininha do lado. Às vezes era só preguiça de contornar nadando, né? Vou dar uma pisadinha que não vai dar nada. Quando você levantava o corpo assim, acho que o cara já ia falar, minha filha, não precisa levantar desse tanto, você não vai a lugar nenhum. Ele, pá! E aí era engraçado, porque a consciência é tão grande que os próprios banhistas já desce, isso aqui, tal. Mas por quê? Porque Porto de Galinhas vive disso. Sim, total. Então, se eles não tiverem o cuidado, vem o turista, ou vem o próprio nativo que não enxerga aquilo como um patrimônio, um bem, uma dádiva, destrói, e a gente não vai ter mais para falar. Sim. Né? E aí, Maragogi é a mesma coisa, eles não conseguiam mais achar os bancos de areia, a água já não estava mais tão cristalina, porque ficava mexendo, o volume de gente era muito grande. O IBAMA foi lá e falou, então o negócio é o seguinte, a gente vai estudar qual é o limite permitido máximo, seguro, para que do primeiro banhista do dia ao último banhista do dia tenha a mesma experiência. Aí eles colocaram lá, sei lá, 300 pessoas, você chega lá hoje e você fecha o seu pacote. Eles vão virar para você, até quarta não tem data. Estão todos fechados. Se você for, você vai depois disso. E cara, mas é por isso que tá. Assim, exatamente, né? É por isso que tá funcionando, né? Então, às vezes, se você tá aí, tipo, que papo eco, pensa na tua próxima viagem que você quer ir, vai gastar uma fortuna para ver os peixinhos e os negócios. E vai chegar do mar, tá, gente? Pelo amor de Deus. Não é legal. E aí, você vai chegar lá, você não vai ver isso. Você vai chegar lá, você não vai ter essa experiência. E aí você vai, devia ter lembrado que a Bia e a Mari falaram. É verdade, esse negócio de eco faz sentido. Não, e o eco também é muito isso, né? O que você joga fora, é o que você compra, é tudo, assim, que embalagem é aquela? Será que é aquela embalagem reciclada? Será? É tudo isso que você pode analisar, sabe? É importante, porque não é para você, é para todo mundo, é você pensar no coletivo, né? Com certeza. E aí, amiga, eu vou trazer aqui o World Happiness Report, que ele é feito, né? Ele saiu esse ano, e ele é feito pela ONU. A ONU pegou algumas coisas do FIB e algumas outras coisas também para juntar, para poder avaliar, para ter esse relatório, né? E aí ele é medido durante 3 anos e aí sai um relatório. A gente está na 3ª edição desse relatório. Ele mediu de 2017 a 2019. E aí saiu agora em 2020, né? Aí ele avalia o PIB per capita do país, a expectativa de vida no nascimento, existência de uma rede de apoio, percepção da corrupção, liberdade para fazer escolhas, generosidade. Aí façam suas apostas. Onde deve estar o Brasil? Vou contar para vocês daqui a pouco. A gente tem, em primeiro lugar, a Finlândia. E aí, depois a Dinamarca e a Suíça. São os 3 principais ali do ranking. E aí a gente, às vezes, pode pensar, né? Nossa, mas esses países tão gelados, esse pessoal tão frio, como é que ganhou esse negócio? Mas então, a gente precisa avaliar o todo, né? São países onde a corrupção é praticamente zero, a diferença social também é praticamente zero, as pessoas todas têm um salário bem equiparado, você tem o pedreiro, o médico, enfim, todo mundo ali
tendo acesso a tudo que é importante, é necessário. Então, assim, isso é realmente incrível. Então, eles estão nessa posição por conta disso, né? Eles têm um trabalho fortíssimo econômico, muito bom. A gente tem... Aí depois, vamos ver os Estados Unidos. Os Estados Unidos que é o maior PIB, né? Como a gente comentou. Deixa eu achar ele aqui, peraí. E Mari, só enquanto você fala isso, é interessante perceber que, por exemplo, o caso da Dinamarca, tem um livro, gente, papai e mamãe, fiquem atentos, chamado Crianças Dinamarquesas, que esse livro é fruto da inquietação, indagação de como assim, num país tão frio, num lugar tão frio, onde praticamente a paisagem toda é neve, onde a incidência de luz durante o dia é muito curta, o que poderia remeter a gente a total melancolia e falta de vida social e etc. Por que as pessoas ali são tão felizes? E aí eles foram ali na base, a educação das crianças. É o que a gente... É um negócio fora do planeta. Tipo assim, a gente está falando... a criança, ela tem o acesso desde nova na educação dela, de percepções de inteligência emocional, de desenvolvimento da positiva, né, amiga? A educação positiva, focada na psicologia positiva, e isso gera bem-estar, essa contemplação, e essa percepção enquanto a criança está formando o processo cognitivo dela. Enquanto as crianças do mundo estão, você tem dinheiro, você é bom, você não tem dinheiro, você deu errado. Enquanto o resto do mundo está sendo doutrinado assim, eles estão sendo doutrinados de outra forma, eles estão sendo ensinados de outra forma. Então, assim, esse negócio é sério, gente. Conta para nós, Mari, qual é a posição dos Estados Unidos? Estados Unidos, 18º, e a gente está falando da maior economia, né, do mundo, ele está em 18º. E a gente tem o Brasil... Gente, cadê? Eu tinha visto ele aqui. Que sacanagem, Mari, não faz com a gente, não. Eu tinha visto... Vocês sentiram o drama? Eu tinha visto ele aqui. Porque no anterior, amiga, lá num relatório que saiu em 2015, ele estava em 23º. Aí eu estava procurando por ali. Mas a gente caiu um pouquinho sim, um pocão. A gente hoje está em 32º. E aí, assim, né, gente, a gente vive num país que a corrupção é altíssima, a população realmente não tem confiança no Estado, né? E, enfim, não tem acesso ao básico, muita gente não tem acesso ao que é básico. Então, realmente, eu até acho o povo brasileiro bem resiliente, bem feliz, assim, dentro do possível, mas com esses índices que a gente vive aí, né, amiga, essas discrepâncias tão grandes, realmente... a gente está em 32º lugar. E aí, eu acho que é legal comentar só, amiga, para a gente já ir fechando, o nome da governante da Finlândia. Deixa eu trazer aqui, porque ela é super... O nome dela é diferente, finlandês. Deixa eu procurar aqui. Imagina, é uma coisa super básica, vocês só estão aprendendo termos novos aqui. Mas enquanto você acha aí, Mari, é interessante, gente, que quando a gente traz esse conceito, é só para vocês entenderem por que a gente quis falar de FIB aqui, para vocês realmente entenderem que a percepção do universo, do mundo, das economias está mudando. Então, assim, lógico, a gente está trazendo algo muito macro, relacionado a economias de países, mas a gente pode trazer o FIB total para nossa realidade. Porque, assim, é a hora que a gente falou lá atrás, nas nossas lives sobre o PERMA, de que você tem dinheiro e você mesmo assim não está feliz, você mesmo assim não está legal, você mesmo assim não encontra sentido na sua vida, porque é o dinheiro pelo dinheiro. Não existe um sentido naquilo. Então, por exemplo, Estados Unidos, a gente é milionário, a gente é o maior PIB, mas é o dinheiro pelo dinheiro? Qual é o sentido desse dinheiro, né? É só para ter? É só para ser o maior? É só para... Então, quando é assim, você vê que você pode ser... Então, trazendo aqui para a nossa realidade, para vocês fazerem um paralelo e não achar que, nossa, não tem nada a ver, a Bia e a Mari agora estão dando aula de economia e de indicadores sociais para gente. Para vocês entenderem por que isso aqui é pauta na escola de bem-estar, essa comparação macro de economias
traz ela para o micro. É você quando você vira e fala assim, eu só vou ser feliz quando eu for rico, eu só vou ser feliz quando eu tiver tal e tal coisa. O que a gente está querendo trazer aqui? Desmistificar isso. Você não vai ser feliz quando isso acontecer. Você pode estar realizado, isso pode te gerar emoções positivas, mas a sua felicidade é aqui hoje. O seu bem-estar é aqui hoje. Essa construção, ela tem que ser feita agora, porque se você condiciona, e é o que muitas vezes a gente vê nesses relatórios, por exemplo, o próprio Estados Unidos, quando saiu a pesquisa, eu lembro que o pessoal chegaram a questionar a veracidade da pesquisa, porque eles estão tão na mentalidade de eu sou rico, então eu tenho razão. I got the power. E que eles pensaram assim, nunca na vida, eu sou o maior PIB, como é que assim, nesse FIB aí eu não tô nem entre os 10 mais? Não tá, negão, porque aqui a conta é outra, rapaz. A matemática aqui é diferente. A matemática aqui é diferente, a gente tem os números do seu país que mostram que o seu povo tá doente, que mostram que o seu povo tá revoltado, que mostram que o seu povo não... Né? Então, se eles lá estão assim, nós aqui, nós tá legal. Mas tá legal. Sem ressentimento, tá? Vamos melhorar. Acho que um dia a gente vai melhorar, amiga. Vamos sim. Gente, o nome da pessoa, vou desistir de falar, mas é algo no sentido assim, Sauli Ninisto. Ele é o responsável aí, um dos responsáveis, né, por toda essa caminhada aí da Finlândia. E a gente tem nomes também, né, amiga, de mulheres fortes no governo, que têm feito diferença, né? Por exemplo, a Jacinda Ardern, que ela é da Nova Zelândia, até mesmo durante o Covid, a postura dela foi... Ela fazia lives de casa, sabe? Ela já levou o filho para a reunião da ONU com o marido. Então, assim, realmente é muito legal. É diferenciada, né? Porque mostra, assim, a gente como a gente, né? Não são pessoas... seres supremos, né, superiores aos outros. Então, isso é legal, assim, eu acho legal assim, que ela tenta trazer essa coisa de, tipo assim, eu sou igual, sou mãe, eu tenho um marido, eu tô aqui também ajustando a minha vida, né? Eu acho isso muito legal. Então, é isso, gente. Hoje a gente trouxe um pouquinho aí sobre essa diferença, né, do PIB e do FIB, e como a Bia falou, que é importante a gente não pensar no macro, né, da coisa, a gente trazer isso para a nossa vida, né, amiga? Sim, porque eu acho que o que a gente quer trazer aqui com a Escola de Bem-Estar, a gente sempre vai reforçar isso. Eu e a Mari, a gente teve a experiência de estar num ambiente onde falou-se muito do macro. E como a gente não estava inserida no macro, quando eu digo inserida, tá, gente? Estou falando, tipo, eu não sou presidente de lugar nenhum e tá. Agora eu sou da Escola de Bem-Estar, se liga. E, tipo, quando a gente fala do macro, eu não era uma grande executiva e etc., que eu teria um grande poder de decisão. Só que, poxa, existe um chamado queimando no nosso coração de, mas você tem esse conhecimento. E se você não fizer no micro, você nunca vai fazer no macro. Então, exatamente, um cara que um dia decide mudar a política de um país, a política de uma empresa, ele primeiramente mudou a política da casa dele. Porque você não consegue simplesmente levar uma política de bem-estar se você não estiver vivendo isso dentro da sua casa. Então, quando a gente fala disso aqui na Escola de Bem-Estar, é para vocês entenderem. A gente vai e volta, a gente vê o quanto essa caminhada de bem-estar mudam economias, mudam países, e tem pesquisas importantes, sérias, sendo geradas em cima disso, mas como ela muda aqui o nosso mundinho, o nosso pequeno, a nossa casa, a nossa dinâmica familiar, a nossa dinâmica... A relação com as pessoas. Exatamente. Então, assim, é o que a Mari fala muito e é super verdade, é menos ego e mais eco. E por eco, ecossistema, é tudo que envolve o seu sistema. Desde o seu cachorrinho, o lixeiro que passa na porta da sua casa, ao seu chefe. Somos um sistema e a gente precisa agir sabendo que a gente precisa um do outro. Né? Eu não vou, né? Já que a China está economizando na emissão de gás carbônico, eu vou emitir 20 vezes mais. Não faz sentido. Sim. Né? E aí, só para finalizar, né, Mari, é engraçado, porque como eu falei aqui, a gente já dizia, eu acho que é Jorge Benjó, né, que mora num país tropical, abençoado por Deus e bonito por natureza. Mesmo. Se a gente mora neste país lindo e maravilhoso, gente, ajuda nós a subir nesse ranking aí do World Happiness Report,
Ajuda nós, seja feliz, busca a sua felicidade, construa a sua felicidade, entenda o que é a sua felicidade. Para a gente subir nessa lista. Não sou eu que é só para a gente subir na lista. Nunca te pedi nada. Não, para você subir na sua lista também, né? Se não, o país não ajuda a gente, se ajude também. Ajuda se o nós. não ajuda a gente, se ajuda. Isso já é Você decidir isso já é super importante, né, amiga? Você tomar essa decisão de pegar as rédeas ali da sua vida e falar, beleza, vou ser feliz. Então... É aquela história, né? Até para a gente finalizar mesmo, existe a corrente do mal, a gente pode fazer a corrente do bem. Corrente do bem sempre, tem amiga. O ciclo vicioso. Tem o ciclo virtuoso. Vamos fazer um ciclo virtuoso. Ou seja, aquilo que é bom, propague. Ah, mas não dá dinheiro, mas dá bem-estar. Exatamente. Brilho mas ninguém vai ver. Isso, brilho no olho, não sangue. Brilho no olho, não sangue. A gente ainda vai falar disso aqui, viu, gente? Lembrando para vocês se inscreverem no canal para não perder nada. Curte, ativa lembrete, etc. Gostou dos temas aqui? Quer que a gente fale mais aprofundado sobre um, sobre outro? Deixa nos comentários, manda direct no Instagram. Manda direct pra gente. Abre o coração, conta pra gente. Se a gente souber, a gente vai falar. Se a gente não souber, a gente vai atrás. Vai pesquisar. Se tem a ver com bem-estar, a gente dá um jeito. Exatamente. Mas é isso, gente. Muito obrigada pela participação de vocês. Pessoal, obrigada. Beijo, pessoal. Boa noite.